santidade, ela tem alguns quesitos que são necessários. São necessários para que seja comprovado realmente a santidade vivida através daqueles que têm, de certa forma, procurado e se dedicado em servir ao Senhor. E a gente se depara com alguns textos que comprovam isso, e a santidade, ela tem uma base assegurada, que é a obediência. Obedecer, como diz a própria palavra, é melhor do que sacrificar. Então, obedecer à ordem do Senhor, aquilo que está explícito na sua palavra, pois já há esta revelação. Esta revelação da palavra de Deus, ela dispensa qualquer fruto da nossa mente nervosa. E por mais que venhamos achar que seja óbvio alguma coisa, e que essas não estejam alinhadas com a palavra, elas são para ser dispensadas. Pois o próprio Jesus, ele disse que aquele que aumentasse, estaria sendo aumentado os seus flagelos no inferno. É por isso que nós precisamos ter o cuidado na explanação da palavra. E o que nós precisamos, na verdade, é compreender, e como também Jesus o falou, que aquele que diminuir, também será diminuído a sua parte no reino. Então, nem queremos ser condenados ou aumentado flagelos, nem tampouco perdermos o direito que temos no reino. Pois o reino é a nossa esperança. Vivemos já a vida, o ambiente do reino, com a perspectiva da vida eterna. Pois ele disse que por fim teremos a vida eterna. E quando nós falamos de obediência, que é uma base da santidade, aqui nós vamos compreender quando Jesus, em Lucas capítulo 6, e o versículo 46, ele falando aos que se diziam santos, ele diz: por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu vos mando? Então, ter Ele como Senhor, declarar que Ele é o nosso Senhor e não fazermos o que Ele nos manda, está errado. Porque o verdadeiro servo é identificado pela obediência. Então, a obediência, ela é a base da santidade. E aqui nós vemos, como Hebreus capítulo 8, nós falamos no domingo passado, Hebreus capítulo 8, quando fala de Abraão sendo declarado como o pai da fé, foi nessa esperança que ele venceu obstáculos, venceu série de coisas e andou na expectativa de dias melhores. Não podemos negar que ele viveu dias bons, né? Mas em rumo à terra prometida, ele caminhava enfrentando as lutas e até mesmo lutando. As maiores lutas foram contra ele mesmo. Porque as promessas, elas vão sendo declaradas. E o que a gente precisa é ter fé. Porque como diz o próprio escritor aos Hebreus, que sem fé
é impossível agradar a Deus. E aqui nós vemos, porque domingo passado falamos da santidade de aparência. A santidade de aparência. A santidade de aparência é aquela que nos julgamos de um certo modo, aonde isto nos engana, quando nos deparamos com a verdadeira oportunidade, ou com a oportunidade de externarmos a verdadeira obediência. Porque obedecer só naquilo que nos agrada, isso é fácil. Mas aquilo que não nos agrada, mas há uma ordem do Senhor para que obedeçamos, isto vai se tornar difícil e requer uma decisão, requer realmente renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor. Então a obediência de aparência, ela engana, na maioria das vezes, até os que estão à nossa volta. Quantas e quantas vezes não temos apostado na aparência da obediência de alguém? E aí, domingo passado, falamos da aparência, da obediência de aparência. E aqui nós vamos para a aparência, a obediência parcial. A obediência parcial. A parcial é aquela que nós estamos prontos a obedecer até aonde nos é ordenado, e que nós estamos esperando, o que está se esperando é que vença esse tempo, se faça aquilo que nos foi ordenado, para que parece que agora estamos ou podemos viver sem responsabilidades de prosseguimento da obediência. E aí nós apresentamos aqui em 1 Samuel capítulo 13 e o versículo de número 8, que aonde Samuel fala para Saul que ele deveria esperar 7 dias. 7 dias, pois no 7º dia Samuel estaria chegando para oferecer o sacrifício. Isto que era ordenado tão somente ao sacerdote. Saul era o rei, mas ele não podia oferecer sacrifício. Deus não tinha dado a ele esta incumbência. No 7º dia, não chegando o sacerdote, o que acontece? E o povo começa a ir embora. O povo sabia que era no 7º dia que ele ia chegar. Mas não houve paciência, não houve perseverança para a espera. Como, por exemplo, os trabalhos que são marcados no horário X. Por exemplo, o culto começa no domingo às 18 horas, mas alguma coisa pode acontecer que os responsáveis para abrir o templo, alguma coisa aconteceu e eles não chegaram. Alguma coisa aconteceu, mas está dentro do tempo. E aí acontece que vem as cobranças, sendo que essas oportunidades, são distantes umas das outras. São distantes. E não é pelo um ato de irresponsabilidade, mas às vezes é o que se ouve, são as cobranças. E aí o povo começaram a ir embora. Saul se apavorou com aquilo, porque na verdade
Saul já tinha um histórico decorrente de limites. Porque o desobedecer era da sua índole. Ele estava oferecendo, ele se comprometeu em oferecer o sacrifício, função que não era dele, não era pelo fato da obediência que ele prestava. Não, mas pela decorrência de pecado que tinha dentro dele. Não respeitar aqueles a quem estava ordenado a realizar. E ele só queria, na verdade, oferecer um sacrifício para garantir a sua vitória em uma guerra que logo após dali iria se iniciar. Sabe aquelas pessoas que quando querem uma bênção, eles se envolvem na oração, eles se envolvem nos trabalhos, mas se recebe, se afasta. Mas se não recebe, se afasta do mesmo jeito. A gente precisa ter esse entendimento e entender que o obedecer é melhor do que sacrificar. E aí Saul ofereceu o sacrifício, porque temia ele disse, temia eu que o povo fosse embora, e os filisteus se aproximassem. E naquele momento, Samuel ele diz, o teu reino, Deus ia confirmar para sempre. Mas ele está cortado. Deus pode pôr um fim no ministério de uma pessoa, quando ele se dispõe a desobedecer a ordem da liderança. Aquele que está e que é o responsável. Se alguma deficiência está e pode acontecer, é de responsabilidade daquele que foi colocado para resolver aquilo. O que as pessoas podem fazer é aconselhar, mas fazer o que é para o outro fazer, que foi determinado por Deus, ele não pode se envolver nisso. Não pode questionar isso. Não pode até mesmo denegrir a imagem. Porque o próprio Deus, quando ele coloca alguém, ele faz o processo que chamamos de ungir. E a sua palavra diz que ai daquele que tocar no ungido do Senhor. Deus te ungiu para algo. Deus ordenou. Olha o que Paulo fala a Timóteo, dizendo, para que ele exerça o dom que Deus o deu, e que foi confirmado pela imposição das suas mãos. Foi colocado as mãos de alguém sobre você, te ungindo, te consagrando, te separando para algo. Mas é para aquilo. E aí, Saul, por conta desta coisa, dessa desobediência, como já falei, sendo decorrente da sua índole, ele tinha prazer nisso. Ele tinha prazer nisso. E é uma coisa que eu digo, os irmãos sabem, eu sempre falo isso, que aquilo que se começa com medo, terá fracasso no seu final. Saul começou o seu ministério com medo. Com medo. Já tendo experimentado de todas as experiências, profetizou, foi cheio do Espírito. Como o profeta falou, gente, e tem pessoas que ninguém tem razões, na verdade, para desobedecer. Porque aquilo que Deus fala,
a Bíblia mesmo confirma, dizendo que ele é fiel para cumprir. Então, se você acredita na palavra de Deus, não dá espaço às dúvidas. Não dê espaço às dúvidas. E aí, no dia da apresentação de Saul, ele está escondido no meio da bagagem. E o grande problema, e aí nós vemos Cristo dizendo que é necessário que abra mão dos seus fardos. Porque o caminho é apertado, a porta é estreita. E a gente precisa compreender isso, que às vezes são as nossas bagagens, que nós achamos facilidade para nos escondermos detrás delas. Você acha que tem pessoas que não estão aqui hoje? É por causa do quê? Porque ele está superavivado, que não, na escola bíblica dominical, ele se encheu de tanto poder, que não sente a necessidade de estar aqui hoje? Não. É bagagem que eles já vêm trazendo. Eles vêm trazendo essas bagagens, que eles têm facilidade de se esconderem. Não, é uma dorzinha de cabeça daqui. Porque eu precisava fazer isso para alguém ou mais alguém. Chegou umas visitas na minha casa. Entende? E aí eles começam a adquirir bagagens para se esconder detrás delas. Então está fadado ao insucesso no seu ministério. Outros até têm como desculpas, usam como bagagens para se esconder a chuva. Não, estava chovendo. Estava chovendo. Mas eu quero ver amanhã. Amanhã. Se 7 horas da manhã, se não está nas paradas de ônibus, com uma sombrinha, com a calça ou a roupa suspendida aqui, porque a rua está cheia d'água e está chovendo grosso. Entende? A gente precisa entender que se nós não deixarmos essas bagagens, esses atrapalhos, como diz o escritor aos Hebreus, deixando todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Davi se embaraçou numa confiança de um grande exército e ficou no palácio. Mas o pecado estava de perto rodeando ele. Ele se envolveu com o quê? Com as estratégias de guerra? Não, se envolveu com o pecado. Com o pecado. E aí foi colocado diante de Saul a oportunidade para que o seu reino fosse consagrado eternamente. Isso à base da obediência. Mas ele, por desobedecer, estava também diante dele a oportunidade de cerrar o seu reinado. E é isso que acontece. Foi isso que aconteceu com ele. Tiago capítulo 2, verso 11, onde Tiago ele diz que se deve resistir. Ele diz assim, submetam-se ao Senhor. Resista o diabo e ele fugirá de vós. E o que nós vemos são pessoas que estão resistindo o diabo. Estão resistindo o diabo, não resta dúvida, mas não estão se submetendo ao senhorio de Deus. São pessoas que não estão cometendo pecados. São pessoas que não estão envolvidas com escândalos, com coisas horríveis, mas não estão se submetendo a Deus. Porque se submeter a Deus é fazer a sua vontade, é obedecer. E sabe o que a palavra de Deus diz? Congregai-vos. E além de congregar, ele ainda diz assim, obedeçam
os vossos líderes, porque eles velam pelas vossas almas, como que fosse prestar conta dela. Talvez é no momento que estão falando mal dos líderes, é o instante, o momento que eles estão orando, de joelhos dobrados, orando. A gente lendo a história de Davi e a história de Saul, a gente vai ver que o pecado de Saul é tão decorrente, estava na índole dele, era algo que corria no seu sangue, era o instinto da pecaminosidade, ele tinha prazer nisso, porém se esforçava para maquiar uma certa obediência. É que ele, a gente vai ver nesse capítulo 13, mais adiante, ele dizendo, quando Samuel, ele fala que era para ele ir, não trazer nada, era para destruir o rei com todos, homens, mulheres, crianças, animais, tudo, porque tudo era abominável ao Senhor. E ele foi. Quando ele chega lá, traz o rei dos amalequitas. Então, o que acontece? Ele traz o rei como troféu da sua vitória, mas não foi isso que Deus mandou. Estava desobedecendo. Fazer por metade é enganar-se a si mesmo. Viu? É enganar-se a si mesmo. E aí, viu o gado gordo, ovelhas, escolheu dos melhores e trouxe. Quando ele chega e o profeta pergunta, que tropel é esse? Que osso. Ah não, o Senhor nos deu vitória e tal, fizemos tudo como o Senhor nos deu. Mas que tropéis são esses que eu estou ouvindo? Bailidos de ovelhas, gado. Ele disse, não, meu Senhor. É que a gente trouxe para sacrificar ao Senhor. Olha como é. Não foi essa a palavra que Deus deu. A ordem que Deus falou a Samuel. E ele diz, mas Saul, não sabes tu que é melhor obedecer do que sacrificar? Era decorrente. O seu pecado era decorrente. E quando Samuel contou e apresentou todas as suas deficiências, contando até que o seu reino foi cortado, ele estava encerrado, Deus já tinha até levantado outro, já tinha escolhido outro para colocar no seu lugar. Sabe o que ele diz? Meu Senhor, eu pequei mesmo. Eu pequei mesmo. Só que a gente precisa entender que há momento que a nossa confissão não resolve mais nada, porque Deus já lavrou a sentença. Deus já lavrou a sentença. E a gente precisa ter esse cuidado. E como eu falei agora há pouco, lendo a história de Davi e de Saul, até parece, meu Deus do céu, porque Davi pecou mais do que Saul, os 10 mandamentos, aonde que ferindo um já era para ser morto. Ele conseguiu os 10, feriu os 10. E aí Deus diz, é o homem segundo o meu coração. Mas você quer saber a diferença? É porque não precisa ninguém pressioná-lo para ele dizer, não, realmente pequei. Eu pequei. Ele via em si a decadência, como no Salmo 51, aonde ele sentiu que o espírito estava a ponto de fugir, de sair dele. A alegria da salvação ele não tinha mais.
E eu muito me admiro quando alguém diz: eu não tenho prazer, eu não estou me sentindo bem. Ah, porque no dia tal, no culto tal, ou quando alguém tal está falando, ou cantando, ou pregando, eu não me sinto bem, eu não gosto, eu isso. Meu Deus do céu, foi para isso que você veio? Você está precisando de avivamento ou de um animamento? Se é de um animamento, está no lugar errado. Está no lugar errado, porque aqui não é lugar de animamento. Aqui não é lugar para os curados, mas é um lugar de cura. Jesus ele disse: eu não vim para os bons, porque os bons, eles sempre são trabalhosos. Os bons sempre vê o que é certo na gente como um pecado, como um exagero da coisa. Essa é a obediência parcial. E aí nós vemos Jesus apresentando, falando de dois servos, dois filhos de um pai, que o pai chegou para um e disse: vai ao roçado, vai para a vinha. Ele disse: ah, sim senhor, eu vou. Mas diz o texto que ele não foi. E chegou ao segundo e disse: vai lá. Ele disse: não vou, pai, não quero. Mas ele se arrependeu e foi. Aí Jesus diz: qual dos dois obedeceu? Claro que foi o que disse que não ia. O que disse que não ia, ele não tinha uma obediência parcial. Não. Sendo que a parcial, ela acontece sem arrependimento. O outro não se arrependeu e disse que ia, mas não foi. Se arrependeu para não fazer. Simplesmente desobedece. A gente precisa ter esse cuidado. Olha o que Deus, ele dá comando a Elias. Agora vamos para outro ponto. Ele dá comando a Elias. Quando ele estava lá naquela caverna, onde teve tempestade, terremotos, fogo, o vulcão se abriu. E o Senhor falou com ele, numa brisa suave. Aí ele diz: agora tu vai, Elias, consagra Azael, Jeú e Eliseu. Eliseu é consagrado, ou Eliseu é substituto teu. Tu vai consagrar ele para ele assumir o teu lugar. Mas primeiro tu tem que consagrar esses dois. Sabe o que Elias fez? Ele consagrou quem? Eliseu. E veja que no texto ele é o último. 1 Reis 19. Capítulo 19. Samuel é o último da lista. Melhor dizendo, Eliseu é o último da lista. Consagra os dois reis primeiro, Azael e Jeú. E depois consagra Eliseu como teu substituto. Ô irmãos, qual era a dificuldade para isso? Se estava cumprindo uma ordem. Deus dá um comando, ele pula, consagra, sabe, eu quero saber de nada, cara. Eu vou consagrar o meu substituto e pronto. Vou me livrar desse negócio. E ele consagrou apenas a Eliseu. Desobedeceu a ordem de comando do Senhor. Quando a coisa está em decorrência, porque Elias estava vindo de episódios extraordinários, sobrenaturais, mas após ele comer um pão que lhe sustentou por 40 dias e 40 noites, quando ele comeu aquele pão,
que Deus disse que ele precisava ir, mas não era para ir para onde ele foi. Ele anda 40 quilômetros fora da rota. Tem pessoas que se fortalecem e que adquirem ânimo, mas não buscam a orientação de Deus. Isso é desobedecer também. Porque quando não busca a orientação de Deus, pode ter sido consagrado, ungido para aquilo. Mas precisa buscar a orientação de Deus. Às vezes algumas pessoas se aborrecem e até me chamam que sou muito lento, e já até ganhei um nome de, em alguns casos, conivente. Porque aprenderam isso. Não, é muito lento, a gente fala e ele tal, aí passa tempo, aonde que o problema ele mesmo vai se resolver. Outros já acham que é conivência. Queridos, precisamos entender que mesmo sendo ungido, consagrado para tal, precisa-se da orientação de Deus. Elias foi 40 quilômetros fora da rota. 40 dias de viagem fora da rota. Não é que ele fazia 1 quilômetro por dia, não. Lá, quando Deus fala com ele, ele disse: agora tu volta, porque era para ir para lá, aonde está Azael, Jeú e Eliseu. Era para tu ir para lá. Mas saiu desnorteado. Mesmo fortalecido com a palavra, com o pão do qual tinha se alimentado, mas não buscou a orientação. E agora, Senhor? Eis-me aqui. E aí nós vemos que quem consagrou, mas a palavra do Senhor, ela não caiu por terra. No caso, na fala da consagração. Quem consagrou o Azael e Jeú já foi o Eliseu. No capítulo, 2 Reis, capítulo 8, versículos 7 a 13, ele consagrou Azael. E Jeú, 2 Reis, 9, de 1 a 3. Você está entendendo? Que às vezes se transfere alguma coisa, só que ela não vai deixar de acontecer. Foi colocado sobre você uma responsabilidade, e você não cumpriu, por achar que passando para outro estava isento eu não vou chamar punição, que Deus não é esse Deus, mas a gente gera isso na desobediência e fica sem experimentar as maravilhas da santidade. É aquilo que a gente, vivendo uma vida de santidade, a gente vai ter toda a facilidade para a obediência. Certo? Então, em nome de Jesus, tenhamos o cuidado e não sermos obedientes de aparência ou termos uma obediência parcial. Sejamos em tudo obedientes. Agora tem um outro ponto, já vamos concluir, o horário já foi embora. Um outro ponto que é o orgulho da obediência. Sabe? Aquele cara que obedece à risca e tira proveito disso naqueles que são mais fracos até. Não, porque eu obedeço. E é esse orgulho da obediência que coloca a liderança na parede. E aí, quando você consagra uma pessoa, ou dá um cargo para uma pessoa que ela é um pouco inferior, seja no conhecimento, seja nas habilidades, do que este que se orgulha da sua obediência, ele critica. Ele não tem a humildade para ajudá-lo. Sabe aonde a gente vê primeiro ponto? Atos capítulo 10, versículo 9 a 16. Eles chegam,
Pedro chega em Jope, na casa de Simão o curtidor. Aí, o que é que acontece? Ele chega na hora do almoço, Pedro chega com fome. Aí diz que vão preparar uma comida lá. Só que Pedro, ele diz o texto lá que enquanto eles preparavam a comida, Pedro foi para o terraço de cima, foi orar. Um homem espiritual. Um homem espiritual. A gente tem que ter cuidado com isso, irmãos. A gente tem que ter cuidado com isso. Não é o cuidado de orar sempre. Não. É dever nosso orar. Orar e vigiar. A gente não pode se orgulhar. Aí, de repente, Pedro tem uma visão. E Pedro sabia que aquilo era espiritual. Pedro tinha certeza, é tão tal que ele diz, quando ele vê um lençol envolto às 4 pontas, e dentro tinha todo tipo de animais, répteis e outros, todo tipo. Aí a voz diz, Pedro, pega, mata e come. Ele sabia tanto que era a voz de Deus, que ele diz, Senhor, tu sabes que eu não faço isso, eu não vou fazer. Jamais eu vou fazer isso. Comer coisas imundas. Era Deus que estava mandando, irmãos. Aí Deus diz assim, mas não considere imundo aquilo que eu consagrei. Era orgulhar-se. Porque Deus, Ele é multiforme. Ele pode a qualquer mudar. Em outra oportunidade estaremos falando aqui da mudança da lei, da questão da lei para a graça, que é o que muitos ainda não aceitaram até hoje. Israel, principalmente, não aceita essa mudança. Jamais. E ele diz, não considere imundo aquilo que eu consagrei. Então, às vezes, não estamos falando de alimento, de coisas, mas de pessoas. Que às vezes discriminamos elas, porque são pessoas que têm um histórico triste. Tiveram uma vida pregressa miserável e que estão buscando em Deus a cura para a sua alma, a reconstituição ou se reconstruir socialmente. E às vezes nos posicionamos como melhor do que eles. Isso é orgulho. Isso é pecado. Orgulho da obediência. Quer outro exemplo? Jesus, Lucas capítulo 18, verso 9 ao 14. Está lá 2 homens. Onde está um fariseu e um publicano. O fariseu, aquele que se posicionava no nível maior de santidade e de obediência. Ele mesmo declara. O publicano era o mais miserável para todos. Podia até ser bem de condição, mas por conta da exerção do seu cargo, ele era condenado pela maioria. E aí ele levanta a voz e diz, ó Senhor, eu jejum 4 vezes, ou 2 vezes por semana, dou os meus dízimos de tudo, eu não sou como esse, sabe, como esse miserável desse publicano. Gente, o publicano estava ouvindo aquilo. Em primeiro lugar, da deficiência do fariseu, foi levantar a cabeça. A gente levanta a cabeça para avançar naquilo que Deus nos propôs para fazermos. Mas quando para se posicionar diante de Deus, a gente tem que baixar a cabeça.
botar o rosto no pó realmente, se humilhar, porque Ele é soberano. Os anjos fazem isso na sua presença, se prostam. E agora um indivíduo orgulhoso levanta a cabeça e ainda fica desprezando o outro. O que foi que o publicano fez? Não reagiu. Por quê? Já de publicano para publicano, já dava para descer o braço, né, irmão Márcio? Já dava para descer o braço. É ordinário. Eu venho aqui para a igreja e tu está com isso? Para aí. Ele simplesmente disse: as suas expressões de humildade, eu não sou digno. Ele se posicionou realmente como um verdadeiro servo. E aí? É perigoso ou não é o orgulho da falsa obediência? Da falsa obediência. A obediência que é parcial. Agora, o orgulho dessa obediência. Tem outros que, e esse aqui a gente de vez em quando cai nele, servos inúteis, porque fizeram só o que mandaram, que vos mandaram. Queridos irmãos, nós não podemos incorrermos nos erros dos nossos antepassados, porque a Bíblia está recheada. A Bíblia é tão sincera que ela traz o modelo de que nós devemos andar, até mostrando as deficiências.